Queridos irmãos, vamos abrir a Santa Palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 10, e vamos ler a partir do verso de número 17 e vamos ler até o verso de número 31. Marcos, capítulo 10, do verso 17 ao verso 31. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, para Deus não é impossível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, rogamos que Tu nos abençoes nesta meditação que vamos fazer da Tua santa e bendita palavra. Que o Teu Espírito Santo possa nos iluminar nesse instante a mente, tanto a minha mente como pregador, como também de todos os ouvintes desta rádio. Tem misericórdia e aplica também a Tua palavra em cada coração. Oramos e pedimos estas coisas em nome do Senhor Jesus e para a glória do Seu santo nome. Amém. Certamente você já ouviu falar do encontro do jovem rico com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus estava com os seus discípulos, seguindo o seu caminho, e então um jovem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se, fez esta pergunta: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que pergunta! Que pergunta maravilhosa! Não poderia ser uma pergunta mais importante e pertinente. Quantas pessoas procuravam o Senhor Jesus para fazer perguntas insignificantes, sem nenhum valor, como uma vez alguém perguntou para Jesus: Senhor, pode me ajudar para que meu irmão divida a herança comigo? E Jesus disse: Quem me constituiu juiz de herança entre vós? De modo que era uma pergunta tola, mas este jovem correu para o encontro do Senhor Jesus para fazer uma pergunta da maior importância: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Certamente você que está me ouvindo, lá no íntimo, no seu coração, também deve fazer esta mesma pergunta. Todos nós, de alguma forma, sabemos que temos uma alma que vai atravessar a eternidade, ou com Deus, ou separado de Deus, ou terá a vida eterna nos céus com Deus, ou terá uma existência eterna no inferno.
E esse moço queria saber o que devo fazer para herdar a vida eterna, isto é, para ser salvo e para estar para sempre na presença de Deus. Foi uma pergunta extremamente importante. Mas o Senhor Jesus, ao invés de responder diretamente à pergunta desse moço, fez uma menção da forma como ele fez a pergunta. Jesus se referiu à forma desta pergunta, porque ele havia dito, bom mestre, antes de fazer a pergunta. E o Senhor Jesus então diz, por que me chamas bom? Parece que o Senhor Jesus está se importando com uma coisa que não tem nada a ver com a pergunta. Mas não é verdade. Tem tudo a ver com a pergunta. Jesus está dizendo para aquele moço, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, você me chama bom mestre porque crê que eu seja um bom mestre como outros mestres, um bom profeta como outros profetas. Ou você me chama bom porque crê que eu sou Deus, porque há um só que é Deus, há um só que é bom e que é Deus. Veja que tem tudo a ver com a pergunta, porque ninguém pode ter a vida eterna sem crer de todo o coração que Jesus Cristo é Deus. Ele não é só um bom mestre, ele não é um profeta mais. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o próprio Deus feito em carne. A palavra de Deus nos ensina assim. Ele é igual e semelhante a Deus. É a segunda pessoa da Trindade. Mas diz-nos a palavra do Senhor que ele despiu-se da sua majestade. Ele se humilhou e foi achado em figura humana. De modo que ele caminhou entre nós como verdadeiro homem, mas também como verdadeiro Deus. Por isso o seu nome é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Por que me chamas bom? Você crê que eu sou Deus? Prezado ouvinte, você crê que Jesus Cristo é Deus? Muitos têm tentado igualar o Senhor Jesus Cristo com outros líderes, religiosos ou não, como se fosse mais um líder religioso. Às vezes eu vejo nas livrarias livros que são vendidos com o título de Os 100 mais ilustres homens da humanidade, e vai enumerando Napoleão e outros tantos Césares e filósofos, e depois Jesus Cristo. Isto é um absurdo, porque Jesus não pode se comparar de forma alguma e ser comparado com estes líderes religiosos. Ele é único, ele é Deus, Deus encarnado, Deus conosco, o Filho do Deus vivo. A Bíblia diz que ele nasceu de um modo sobrenatural, concebido por obra e graça do Espírito Santo. E ele andou e viveu entre nós como ente santo de Deus, sem pecado, nunca pecou. E o poder e a glória de Deus se manifestou na sua vida. Os seus atos foram atos de poder extraordinários sobre a natureza. Ele repreendeu o vento e o mar, e eles se aquietaram. Ele andou sobre as águas, ele curou cegos, aleijados, ressuscitou mortos. Ele é Deus encarnado. Ele andou entre nós como Deus. Os evangelistas disseram, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Por isso é absolutamente importante, para se obter a vida eterna, que creiamos que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, é o único Salvador que desceu dos céus, o unigênito de Deus, o próprio Deus encarnado. Por que me chamas bom? Só há um que é bom, que é Deus. Jesus é Deus, um com o Pai. Aquele moço precisava aprender que para se obter a vida eterna é necessário que se creia de todo o coração que Jesus Cristo é o único Filho do Deus bendito, o único Salvador do mundo, porque é verdadeiro homem e verdadeiro Deus.
não se compara a ninguém. É Deus, que há 2000 anos atrás se fez carne e habitou entre nós e andou pelas estradas poerentas da Galileia, como Deus conosco. Mas o Senhor vai adiante e diz: sabes os mandamentos. Além do Senhor Jesus testar esse moço com relação à sua fé na pessoa do Senhor, na pessoa dele mesmo, o Senhor Jesus também o testa com relação aos seus pecados. Os mandamentos foram dados por Deus exatamente para mostrar o quanto distante estamos do caráter santo de Deus, porque os mandamentos revelam o caráter santo de Deus. E então o Senhor pergunta: sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Veja que o Senhor Jesus está estabelecendo aqui os mandamentos que estão na segunda tábua. Os mandamentos são divididos em 2 tábuas. A primeira tábua dos 10 mandamentos, a primeira tábua, que são os 4 mandamentos primeiros, eles dizem respeito quanto aos nossos deveres para com Deus. A segunda tábua, são os 6 outros mandamentos, tem a ver com os nossos deveres em relação ao próximo. O Senhor Jesus coloca aqui os deveres com relação ao próximo. E nós podemos ver que ele faz a lista de alguns mandamentos, mas fica de fora um mandamento. Ele diz: não matarás, é o 6º mandamento, não adulterarás, é o 7º mandamento, não furtarás, é o 8º mandamento, não dirás falso testemunho, é o 9º mandamento, não defraudarás ninguém, ele está certamente repetindo o 8º mandamento, honra teu pai e tua mãe, é o 5º mandamento. Mas está faltando um. O Senhor Jesus colocou aqui nesta lista 5 mandamentos, está faltando um na segunda tábua, que é o 10º mandamento: não cobiçarás. Mas não foi por um acaso que Jesus fez isto. Jesus queria exatamente mostrar àquele moço que este mandamento que faltava era exatamente o mandamento que ele estava flagrantemente desobedecendo. Não cobiçarás. O coração desse moço estava nas riquezas. Ele cobiçava as riquezas. E o que é que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que quando alguém cobiça, está cometendo o pecado de idolatria. E também está adorando um outro Deus. Porque a Bíblia diz que o Deus das riquezas é chamado de Mamon. Então esse moço, cobiçando as riquezas, estava infringindo o 10º mandamento: não cobiçarás. O 2º mandamento: não terás outros deuses diante de mim, o 1º mandamento. E o 2º mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Então são 3 os mandamentos flagrantemente aqui infringidos. 1º mandamento é: não cobiçarás. O 2º mandamento: não terás outros deuses diante de mim, porque ele estava adorando o Deus Mamon, Deus da riqueza. E 3º mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, que é a idolatria. E a cobiça é idolatria, diz a palavra de Deus. E também a palavra do Senhor nos diz que quando cometemos um mandamento, nos tornamos culpados de todos os demais. É assim que Tiago nos ensina. Vemos, portanto, que este moço estava em pecado, porque os mandamentos realçam os nossos pecados. O Senhor Jesus utilizou dos mandamentos para mostrar àquele moço que ele, apesar de religioso, apesar de ser um moço que talvez fosse fariseu e zeloso no cumprimento dos ritos da sua religião, por isso diz a Bíblia que Jesus o amou, na verdade estava longe da vida eterna. Ele precisava reconhecer os seus pecados, se humilhar e buscar de Deus verdadeiro e genuíno arrependimento.
Talvez você que esteja me ouvindo seja alguém religioso, alguém que está buscando de alguma forma, numa religião, a Deus. Você talvez seja religioso, frequenta a igreja evangélica ou qualquer outra igreja católica, o que for. Você é um religioso. E eu sei que dentro da igreja evangélica também há muitos religiosos, como esse moço que desde a juventude procurava guardar os mandamentos, mas na verdade o seu coração estava totalmente corrompido. Será que não se repete a mesma coisa com você, prezado ouvinte? Que embora seja religioso, diante da lei de Deus você não pode se sustentar. Você sabe que de alguma forma ou de outra você desobedece à lei de Deus. E por isso, diante de Deus, aos olhos de Deus, você é um transgressor da lei. Falta-te uma coisa, é a palavra do Senhor Jesus. Esta é a realidade espiritual das pessoas. Elas podem ser religiosas, podem tentar com um esforço pessoal, de uma forma ou de outra, agradar a Deus, mas falta uma coisa: são pecadores diante de Deus, transgressores da lei. O pecado é uma desgraça. Pecado é como um câncer que corrói e contamina todo o nosso coração. Você está me ouvindo e talvez nem tenha esta concepção, esta convicção de pecados. Geralmente não temos mesmo. Nós tentamos nos justificar diante de Deus e pensamos assim: eu sou pecador, mas tem gente muito mais pecadora do que eu. Nós pensamos que porque não estupramos, não matamos, não roubamos, não adulteramos, então não somos tão pecadores. Mas você não deve pensar assim. Talvez este moço pensasse assim. E diante de Jesus ele é confrontado com a lei de Deus e então se descobre o câncer do seu coração, a sua pecaminosidade. Você também, prezado ouvinte, diante da lei de Deus não pode subsistir. Pecamos contra Deus por pensamentos, palavras ou ações. Temos transgredido a lei de Deus. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Esta é a triste realidade espiritual dos homens, pecadores diante de Deus, transgressores da lei, faltando alguma coisa. E esse moço, ao invés de reconhecer o seu pecado, chorar o seu pecado, suplicar misericórdia e graça da parte de Deus, reconhecer sua idolatria pelas riquezas, reconhecer sua adoração a um outro Deus, o Deus Mamon, e ao invés de se prostrar com o rosto em terra, reconhecendo o seu pecado, o seu amor às riquezas, a esse outro Deus, era tão grande que ele virou as costas para Jesus e saiu triste porque era dono de muitas propriedades. Oh, que triste realidade é esta do pecado na vida das pessoas, na sua vida, prezado ouvinte. Aquele moço era escravo do pecado. Jesus disse: quem comete pecado é escravo do pecado. Esta é a realidade triste da consequência do pecado: escravidão. Muitos são escravos das suas próprias paixões, dominados por elas, estão agrilhoados, mortos em delitos e pecados, e por isso não podem se converter, não podem se voltar para Deus. Esse moço virou as costas e saiu triste, porque era dono de muitas propriedades. Então o Senhor Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Passar um camelo pelo fundo de uma agulha? O que é que Jesus está querendo mesmo dizer? Alguns estudiosos da Bíblia
Dizem que no Oriente havia uma portinhola chamada agulha, e para se passar um camelo nesta portinhola, então era muito trabalhoso. Era preciso fazer o camelo se ajoelhar, e então com muito esforço esse camelo poderia passar pelo fundo de uma agulha. Mas, meu querido, isso não procede. Esses estudiosos estão completamente enganados, porque o que o Senhor queria mesmo dizer é que é impossível passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Agulha de costurar mesmo. Jesus gostava de usar esses absurdos. Era, de fato, uma estratégia didática. Ele certa vez disse que aqueles fariseus coavam um mosquito e engoliam um camelo. Ninguém de sã consciência vai pensar que Jesus está dizendo que com dificuldade alguém poderia engolir um camelo. Então não existe portinhola nenhuma. Jesus está falando aqui da total, absoluta impossibilidade de um camelo entrar no fundo de uma agulha para os homens. E ele quer dizer com isto que é absolutamente impossível aos homens se converterem por si mesmos. É impossível. Os discípulos estranharam estas palavras. Certamente os discípulos estavam pensando que o Senhor Jesus estava sendo muito duro com aquele moço. As exigências eram muito duras e difíceis. Se você pensar bem, as exigências do Evangelho são, de fato, difíceis e radicais. Muitos pregadores estão tentando enganar as pessoas, facilitando as coisas para que as pessoas venham para seguir a Jesus. Certamente você já ouviu pregações assim. Olha, venha, você vai ser perdoado de todos os seus pecados, você vai ser curado de todas as suas enfermidades, você vai adquirir prosperidade, você vai receber muitas benesses da parte de Deus, e então você vai ter um mar de rosas seguindo a Jesus. Mas não é isso que está no Evangelho. O Senhor Jesus nunca ocultou nem escondeu as dificuldades. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Vem e segue-me. Tomar a cruz, negar-se a si mesmo. O que significa isso? É morte. Jesus disse: se alguém achar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse a achará. Então tomar a cruz, negar-se a si mesmo, é morrer. Morrer para nós mesmos, morrer para o mundo. Isto não é fácil, isto é difícil, isto dói. Por isso esse moço virou as costas e saiu triste. Ele compreendeu que a exigência de Jesus era radical. Era uma entrega total da sua vida e de tudo que ele tinha e possuía sob o domínio de Jesus dali para frente. E ele não queria isso. Por isso Jesus disse que é difícil para os que têm riquezas, para os que confiam nas riquezas, entrar no reino dos céus. Talvez você esteja me ouvindo e pense assim: bom, então não é comigo, eu não tenho riquezas, eu não possuo nada, não tenho um apartamento, uma casa própria, eu não tenho nada, então vai ser fácil para mim entrar no reino dos céus. Mas certamente Jesus está falando aqui não somente das riquezas materiais, mas também ele está falando de coisas que nós temos como muito preciosas e às quais nós nos agarramos no nosso coração. Você pode ser pobre como for, mas você tem riquezas no seu coração. Por exemplo, a sua vontade, os seus direitos, os seus planos, aquilo que você deseja e aspira, tudo são riquezas. Você não abre mão. Há pessoas que pensam: bom, eu quero seguir a Jesus, mas eu não vou abrir mão de forma alguma daquelas coisas que eu desejo e aspiro. Não pode ser assim. Ninguém entrará no reino dos céus com riquezas. Jesus diz: filho meu, dá-me o teu coração.
não é 20%, nem 50%, nem 95%, mas todo o coração. Por isso, é impossível entrar no reino dos céus os que confiam nas riquezas. Em outras palavras, ninguém vai poder entrar no reino dos céus por sua própria força. Por isso os discípulos se maravilharam com esta palavra. E Jesus disse para eles que era muito difícil. E eles, sobremodo maravilhados, disseram entre si: então quem pode ser salvo? E Jesus então disse para aqueles seus discípulos: de fato, é impossível para o homem. Eles compreenderam, chegaram à conclusão que Jesus queria que eles chegassem, que nenhum homem pode ser salvo pelos seus próprios esforços. Ninguém é capaz de renunciar tudo, ninguém é capaz de morrer, ninguém é capaz de fazer essa entrega total da sua vida a Deus. Mas Jesus disse: é impossível aos homens, mas não é para Deus. Para Deus tudo é possível. O que é que aprendemos com isso? Aprendemos que o novo nascimento, a regeneração, a conversão, a salvação para a vida eterna é uma obra sobrenatural de Deus. É Deus quem a faz, soberanamente pelo seu poder. Nenhum homem pode fazer. É impossível para o homem, mas é possível para Deus. É isto que é o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça é pregado a pecadores que estão mortos em delitos e em pecados. É como o profeta Ezequiel, que recebeu a incumbência de Deus para pregar para um vale de ossos secos, sequíssimos. O Senhor pergunta: crês que estes ossos podem reviver? E então Ezequiel disse: tu dizes, Senhor. Então o Senhor disse para ele: profetiza. E Ezequiel então profetizou, pregou a palavra do Senhor para ossos secos. E o que aconteceu? Esses ossos começaram a se movimentar, osso com osso, e procurando o seu osso, e até que, pela graça, pelo poder de Deus, se levantou um grande exército, pela pregação da palavra, no poder do Espírito Santo que veio dos quatro cantos da terra. Esta é a figura que mostra exatamente o que é a obra de Deus na vida de um pecador. É este o Evangelho da Graça. Você que está me ouvindo, pode ter certeza, você está morto em delitos e pecados, escravo do pecado, cego pelo pecado, dominado pelo pecado, e não tem como se salvar por si mesmo de forma alguma. Mas Deus pode. Mas Deus pode. Deus pode. A obra da conversão é uma obra sobrenatural de Deus. Deus pode. Você deve, nesse instante, então, crer de todo o coração no poder do Evangelho, que é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Tenho certeza, se pela graça de Deus aquele moço se prostrasse aos pés de Jesus, suplicando misericórdia e graça, certamente o Senhor estenderia sua mão de graça e de poder para salvá-lo. A Bíblia fala de um pai aflito que tinha o seu filho diante dos discípulos, todo dominado por um espírito imundo, e os discípulos não puderam expulsá-lo. E Jesus, se aproximando, aquele pai disse: ah, Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, liberta o meu filho. E o Senhor Jesus disse: se podes, tudo é possível que crê. E então aquele pai, diz o texto, com lágrimas, se prostrou diante de Jesus e disse: eu creio, ajuda a minha incredulidade. E o Senhor Jesus, então, expulsou aquele espírito imundo e o filho daquele homem ficou liberto. Ah, se você compreender isto agora e se prostrar diante de Deus, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo que você
está diante do Filho do Deus vivo, porque ele morreu na cruz por você, pelos seus pecados, mas ressuscitou dos mortos, está vivo. E você crê nele como Senhor e Salvador, e se prostra diante dele, e clama, suplicando pelo perdão dos seus pecados, rogando mesmo que o Senhor tenha compaixão da sua vida e faça aquilo que você não pode fazer. Ore dizendo: Senhor, ajude a minha incredulidade. Senhor, eu estou perdido. Senhor, eu estou sendo levado, amarrado com cadeias para a condenação do inferno e não tenho como me libertar por mim mesmo. Salva-me por tua graça, quebra esses grilhões, liberta-me, Senhor, salva-me por tua misericórdia e graça. Então Deus vai ouvir, Deus vai ouvir. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ó meu querido amigo ouvinte, texto esta palavra em nome do Senhor para o seu coração. Renda-se a Cristo, prostre-se diante dele, onde você estiver agora. Faça uma oração sincera a Deus, feche os seus olhos, erga seus pensamentos a Deus e clame no íntimo do seu coração, com toda a sinceridade da sua alma: ó Deus, tem misericórdia de mim. Salva-me por tua graça, pelo teu poder, pela cruz do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue divino que ele derramou naquela cruz. Perdoa os meus pecados, quebra os meus grilhões, salva-me por tua graça, liberta-me pelo teu poder, Senhor. Dá-me o dom maravilhoso da vida eterna em Cristo Jesus, teu Filho, o único Salvador do mundo. Certamente, Deus, por sua graça, há de operar no coração daqueles que ele mesmo tem escolhido antes da fundação do mundo, revelando Jesus Cristo ao seu coração, operando este milagre glorioso e bendito do novo nascimento na sua vida. Que Deus muito o abençoe e que você não faça como aquele jovem que, ao ouvir a mensagem e o apelo da graça de Deus, virou as costas e saiu triste. Que não seja assim. Que você, ao ouvir esta mensagem, dobre os seus joelhos, fique triste pelos seus pecados, busque genuíno arrependimento e ore com fé para que Jesus Cristo o perdoe e o salve. Ele conceda pela graça a vida eterna. Que Deus o abençoe.